Dia 14 de junho de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Grão para todos, grão para todos, grão para todos, recomposição salarial já. Eu vou voltar a tratar de um tema que eu abordei ao longo da minha vida profissional, a partir do momento que eu identifiquei o problema, que é a interferência política na instituição. Eu vou tratar da interferência política na Polícia Militar. Deixo para oficiais do Corpo de Bombeiro Militar a missão de tratar desse assunto naquela gloriosa instituição. Eu ingressei na Polícia Militar em 1976 e fui aluno oficial ou cadete, como preferirem, em 1976, 77, 78. Me apresentei ao batalhão no início de 1979. Permaneci no serviço ativo até 2009, sendo a minha última função na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a de corregedor interno da instituição. Em 1983, a Polícia Militar teve o retorno do seu comando próprio. Quando eu saí aspirante, em 1979, a Polícia Militar ainda era comandada por oficial do Exército Brasileiro. Foi um curto período, de 79 a 83. Em 83, comando próprio. Como eu já externei diversas vezes, existia uma esperança muito grande no seio da oficialidade, principalmente, que o comando próprio, que era algo almejado, ninguém queria continuar sendo comandado por oficial do Exército Brasileiro. Nós tínhamos a esperança que a Polícia Militar ia crescer muito, melhorar muito a sua prestação de serviço para a população do Estado do Rio de Janeiro. Esse era o momento de expectativa, era um momento de esperança. Só que, com o avançar dos anos, foi crescendo, e eu não estou aqui culpando ninguém, nem vou citar nomes, foi crescendo a interferência política dentro da instituição. A interferência começava já pela escolha do comandante-geral, que era feita pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, como até hoje acontece. Quais parâmetros para essa escolha? Cada governador estabelecia os seus parâmetros e escolhia. Nunca foram parâmetros institucionais. Aqui eu puxo o freio de mão para falar o seguinte: qualquer escola de formação, principalmente de formação de oficiais, ela carrega consigo um objetivo: formar lideranças, formar os futuros comandantes da instituição. Só que, soltando o freio de mão e voltando a falar sobre a interferência política,
Só que a interferência política, ela foi, além da escolha do comandante-geral, ela começou a interferir em decisões dos comandantes gerais. Que decisões? Nomeação de comandantes-chefes e diretores, promoções por merecimento. E isso foi avançando ao longo do tempo. Muitos tentaram criar barreiras para essa interferência. Eu, por exemplo, na esfera das minhas atribuições, sobretudo como chefe da primeira DPJM e depois corregedor interno, eu blindei tanto a DPJM como a corregedoria interna das interferências políticas que foram tentadas incontáveis vezes. Outros, eu tenho certeza que fizeram isso nos seus comandos, nas suas chefias e nas suas direções. Mas foi uma guerra que foi sendo perdida. E hoje, eu não entendo mais como interferência política. Sinceramente, eu entendo como dominação política. O que acontece na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vejam que não foi tanto tempo assim transcorrido. O processo começou em 1983. Nós estamos em 2023, 4 décadas, e passou-se de uma interferência inicial à dominação completa. Agora eu volto para as escolas de formação. A interferência política impede a formação de líderes. Porque a escolha, não se busca na escolha líderes. Se busca na escolha os interesses políticos. E isso tem um efeito destruidor na instituição. Completamente destruidor. Porque quando você não tem líderes, eles não lutam pela instituição. Se você não tem líderes, você não tem nem liderados. Aqueles que olham para o líder para seguir o exemplo. Então você frustra a própria tropa que perde a referência de liderança. Isso é tão grave que eu vou dar aqui um exemplo já do Corpo de Bombeiros Militar. No movimento SOS Bombeiros surgiu uma liderança. Uma liderança com capacidade de mobilizar milhares de bombeiros militares. Essa liderança foi exercida por um cabo do Corpo de Bombeiros Militar. Percebam a destruição dos valores institucionais. Então, nessa nossa luta, grão para todos, grão para todos, grão para todos, nessa nossa luta, recomposição salarial já, nós ficamos exigindo, eu faço isso também, que os nossos secretários estaduais e que acumulam as funções de comandantes gerais tenham a postura de líderes. Nós estamos errados. Nós estamos errados. Porque eles não são líderes institucionais.
E aqui, não entendam isso como uma crítica, entendam como uma constatação para reflexão. O atual secretário de Estado da Polícia Militar estava já na inatividade. O atual secretário estadual de Defesa Civil, pelo que eu soube, passou boa parte da sua vida profissional fora do Corpo de Bombeiro Militar. Então não podem ser líderes militares. E nós estamos exigindo isso deles, inclusive eu. Eu faço aqui o minha culpa, minha máxima culpa. Eles não têm culpa. Eles são fruto desse processo que eu vi começar lá em 1983. Então, eles foram escolhidos por circunstâncias, por interesses políticos. É preciso que cada um de nós entenda isso. Até para que nós não cometamos a injustiça, que até eu estava cometendo, de querer deles a postura de líderes, daqueles que têm que lutar pelos interesses institucionais, daqueles que têm que lutar pelos interesses da sua tropa, seja de ativo, seja de inativos, de sequelados, de pensionistas. A interferência política destruiu a liderança, não permitiu a formação de líderes. E como uma instituição militar vai manter os seus valores sem ter liderança? É claro que continuam existindo os regulamentos militares. Então você pode exercer o seu poder através dos regulamentos militares, mas não consegue demonstrar liderança. Porque não é esse o critério que os políticos querem. Porque o político, ele sabe que se existir um líder, um coronel, já que o cargo é de coronel, um coronel de polícia ou um coronel do Corpo de Bombeiros, que seja um líder institucional, que seja reconhecido como líder institucional, e ele nomeá-lo para a função, ele vai arrumar um problemão para ele, para o governador. Porque o líder institucional, ele não vai aceitar, por exemplo, a quebra da paridade. Jamais aceitaria. E aí estaria o governador com um problema muito sério, ele querendo pagar grana só para os ativos e os secretários estaduais dizendo não. Tem que pagar para todo mundo ou não paga para ninguém. Já que estão inventando a grana, paga para todo mundo ou não paga para ninguém. E a minha cadeira está à disposição. Então o político, ele não quer isso. O político não vai fazer. E o político sabe que se ele tirar o secretário de Estado de Polícia Militar e o secretário de Estado de Defesa Civil, tem uma fila de coronéis de polícia, uma fila de coronéis de bombeiro, fazendo articulações políticas para ocupar esse cargo. Então não faltarão candidatos. Hoje, os políticos têm a plena convicção que as instituições militares no estado do Rio de Janeiro estão completamente subjugadas
à vontade deles. Tanto que o governador quebrou a paridade, violou leis federais e leis estaduais, a Alerj assinou embaixo e não aconteceu nada. Não existe liderança, não existe resistência. É isso. Volto a dizer, não estou criticando, estou apresentando uma realidade. Quem não concordar, por favor, comente. Diga, Coronel Paul só está errado. Não é isso que está acontecendo na Polícia Militar, nem no Corpo de Bombeiros. E prove que eu estou errado, que eu automaticamente, diante da prova, eu faço um novo vídeo mudando de opinião. Porque quem não muda de opinião diante da verdade é um perfeito idiota. E eu me afasto dessa situação, dessa qualificação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes. Nós venceremos no Grão para Todos e no pagamento da recomposição salarial.